conservação da energia. E aqui vamos colocar assim, continuação, né? Porque em tese a gente já começou a discutir isso, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, vou apresentar para vocês, quase como se fosse um seminário, né? Vou apresentar para vocês as conclusões preliminares que eu estou tirando aqui, tá certo? Aí, quem sabe, né, falando em voz alta, né, com outras pessoas pensando e tal, aparece até alguma inspiração aí, né, ou de vocês ou minha, para ver se a gente toma uma decisão aqui na história. Mas, nesse momento, essa é uma questão que eu estou considerando aberta, tá certo? Essa questão é bom, talvez, colocar aqui um, né, subtítulo, né, via integral funcional, porque ela não está em questão em outros domínios. Né? Então vamos só dar uma revisada aqui na situação anterior, né? A gente observou o seguinte: se a gente fizer uma variação, né, nas coordenadas, né, da qual uma certa ação depende, isso aqui em princípio, você pode pensar como sendo uma variação arbitrária, né? Variação arbitrária. Você sempre tem o direito, né, de expandir isso daqui funcionalmente, né, ou seja, em série de Volterra, né, e tal, e obter isso aqui, né, integral, dt barra. Aqui a integral tem limites, né, que são os mesmos limites de integração que definem a ação, né, que definem os limites de integração da ação. Mas a gente não vai ficar escrevendo esses limites para não sobrecarregar, né, o braço do professor. Né? Então, a gente vai fazer isso aqui, delta x de t barra, ds dx de t barra. Né? Isso aqui não é obrigado a ser zero, né, porque você está fazendo uma variação em torno de uma trajetória arbitrária, né, em torno de um caminho arbitrário. Então você não está colocando a condição de que a ação seja mínima ou máxima, ou um extremo, né, em geral, e portanto isso aí não é obrigado a ser zero. Né? Então isso aqui é o comportamento geral do funcional de ação quando você faz uma variação arbitrária sobre ele. Né? Agora, se, né, essa variação que a gente está fazendo aqui for uma simetria, né, se isso aqui representar uma simetria, né, tá certo? Então, você vai supor, né, que uma simetria representa uma mudança da ação, no máximo por um termo de superfície, porque esse tipo de mudança não afeta as equações de movimento. Né? Então, você espera que a sua ação, né, ela mude em primeira ordem como a derivada temporal de alguma coisa, né, que seja infinitesimal, né, tão infinitesimal quanto a simetria que você estiver colocando aqui. Então a gente vai expressar isso assim, né, um ddt de um delta xi lambda i, certo? Portanto, essa quantidade aqui, né, calculada numa situação em que a sua ação, em que o ΔXi, né, represente uma variação infinitesimal associada com uma simetria, o cálculo dessa quantidade tem que me dar já diretamente uma derivada temporal de alguma coisa, certo? Isso não é obrigatório em geral, né? Mas quando a transformação em questão representar uma simetria, isso aqui tem que acontecer.
Então a gente fez dois exemplos anteriores, um que foi a simetria por translações espaciais, né? E aí a quantidade que apareceu ali, o DDT, né, foi o momento linear, né? Simetria por rotações, e as quantidades que apareceram ali no DDT foram os momentos angulares, né? E finalmente, simetria por translações temporais, né? As translações temporais, você estava imaginando, né, que o seu xi de t, né, x' de t' é igual a x de t por essa transformação. Essa é uma transformação espaço-temporal, né, vamos dizer assim, do nosso sistema. As outras duas transformações eram transformações de simetria interna, né, dentro da nossa definição. E isso aqui implicava, nessa linguagem que a gente utilizou, que o xi ele mudava, né, xi t mais delta t, esse delta t em princípio um epsilon, né, pura e simplesmente, né, isso daqui era xi mais epsilon x ponto i, né, e portanto isso daqui era o que a gente chamava de delta xi, né. O nosso delta xi, num caso como esse, envolve, né, a derivada temporal da coordenada em questão, que a gente está considerando, né? Delta xi igual a epsilon x ponto i, né? Então, a gente pegou a ação, uma ação genérica invariante por translações temporais. Para que isso aconteça, nossa ação basta que ela dependa do potencial v de x, que não dependa do tempo, né? Em princípio, essa é a condição usual, né, que a gente tem. Então, a gente tem dt barra no meio de n x ponto i, tem soma em i, né, menos um certo v de xi, né? Essa é a nossa ação. A gente sabe que ela conduz a um sistema que é invariante por translações temporais, né? Então, vamos observar quanto dá esse delta xi ds dxi, né? Essa quantidade aqui. Vamos mostrar explicitamente que calcular essa quantidade me dá uma derivada total, tá certo? Então, isso aqui, né, delta xi ds dxi, né, isso aqui será de t, né? Isso aqui vai dar epsilon x ponto i, né, que é o delta xi de t, integral em dt barra, né, estou fazendo a derivada funcional desse cara, vai dar n x ponto i delta ddt barra da delta t barra menos t, né, menos dv dxi de t barra delta de t barra menos t, né? Isso é entrar com a derivada funcional dentro da integral, né? A integral é em relação à variável t, a derivada funcional é em relação a uma variável parcial dessa xi, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Então a gente usa as regras de diferenciação funcional e chega nisso daqui, né? O resultado disso aqui, né, é epsilon x ponto i de t vezes n menos n x dois pontos de t menos dv dxi, também tudo isso de t. Certo? Aí eu só usei as deltas para fazer a integral em dt barra, né, que está lá. Isso daí está facilmente reconhecido como uma derivada total, tá certo? Em relação ao tempo. Olha só, x ponto i vezes x dois pontos i é a mesma coisa que um meio de ddt de x ponto i, tá certo? Esse primeiro termo é isso. E depois você tem x ponto i dv dxi, isso é dv dxi dt. Então isso aqui é dv dt, né? Então
o que a gente obtém ali é epsilon menos epsilon, né? DDT 1,5 de n x ponto i mais v de xi. Certo? E aí, né, estava tudo bem. Né? Não tem problema. Então, eu fiz uma mudança, né, na minha variável, né, independente, que é o xi, né, daquela forma, essa ação simétrica perante essa mudança, e isso se refletiu exatamente do jeito que eu disse que tinha que se refletir, ou seja, aquela quantidade que está ali, a gente facilmente mostrou que é uma derivada total, né, de alguém. Então, maravilha. Agora, a ideia era pegar e passar isso, né, para o domínio da integral funcional. Né? Então, vamos recordar como é que a gente fazia isso no domínio da integral funcional. Na integral funcional, né, agora eu tinha o seguinte, né, eu tinha a minha integral, né, isso era o propagador, era a expressão do meu propagador, né, era dxi, esse dxi aqui era dx1, dx2, dx3, produto de 3 medidas funcionais dessas, né, exponencial, né, de I sobre h cortado s de x, né. Isso que está aqui para uma mudança qualquer, né, para uma transformação, uma mudança qualquer de variável, né, xi indo em xi mais delta xi, eu posso escrever, né, como sendo simplesmente uma reindexação. Ou seja, ao invés de estar somando e integrando sobre todas as trajetórias xi, né, eu estou integrando sobre todas as trajetórias xi mais delta xi. Né? Eu estou simplesmente mudando o nome da minha variável de integração aqui, mais nada. Né? Então, isso é uma coisa que eu tenho perfeito direito de fazer. Né? Agora, isso aqui se transforma numa mudança de variáveis quando eu procuro relacionar esta medida com a medida anterior. Tá certo? Aí o bicho pega. Né? Quando eu faço isso, em geral, né, eu tenho que atentar para o fato que existe um jacobiano a ser calculado para a mudança de variáveis xi mais delta xi, relacionar para a medida d de xi mais delta xi se relacionar com a medida dxi. Né? Então você tem isso aqui é o dxi vezes um certo jacobiano, que é a função de xi potencialmente e da variação que eu fiz, né? Da variação infinitesimal que eu fiz, do delta xi aí. Né? O que a gente fez foi expandir esse jacobiano em primeira ordem, né? De modo a obter o seguinte, isso é dxi 1, né? A gente escreveu assim, isso aqui é arbitrário, mas não tem problema nenhum, a gente está jogando a culpa, né, na definição que a gente deu lá, do termo de primeira ordem, dt, delta xi de t, no princípio, vezes um cara a ser calculado, que nós chamamos de AI, que potencialmente pode depender de xi. Certo? Você vê que como o que você pega dentro da integral funcional são apenas configurações clássicas, analisar esse pedaço aqui já está feito. Tá certo? Ali nós fizemos uma variação em cima de uma configuração qualquer, não necessariamente a configuração X clássica que satisfaz as equações de movimento. Tá certo? Mesmo pensando numa simetria, mesmo pensando que essa mudança aqui possa representar uma simetria do sistema, a variação não foi feita em cima do X clássico, foi feita em cima de uma configuração qualquer.
certo? Então, como é que aparece isso na integral funcional? Vou pegar esse resultado aqui, né? S de xi mais delta xi igual a S de xi mais integral em dt de d dt desse objeto aqui, né? Então, nós vamos nos ater a essa translação temporal, especificamente. Tá certo? Vamos substituir o d de xi mais delta xi como sendo 1 menos tarará, né? E o que a gente obtém é isso aqui, né? A gente obtém que esse objeto original, ele vira n integral dxi 1 menos i sobre h cortado, integral em dt delta xi aí xi, tá? Exponencial, né, de i sobre h cortado, s de xi mais delta xi, vai dar exponencial de i sobre h cortado, s de xi, mais a variação que eu vou separar aqui numa outra exponencial. Exponencial de i sobre h cortado, integral de dt, de d dt, dessa quantidade aqui que eu vou chamar de E. Né? Certo? É de t. Ele depende de t através do x, né? Certo? Observe que nós temos um epsilon aqui, né? Então tem menos e epsilon, não é isso? Isso significa que eu não precisava botar esse menos aqui. Deixa eu manter o K como mais. Certo? Bom, aqui eu tenho exponencial de algo infinitesimal, então eu posso expandir também essa exponencial, né? E esse cara que está aqui, ele vai se transformar em 1 menos isso, né? Ok? E agora eu tenho que colecionar, eu tenho que substituir também o meu delta xi aqui. Esse AI, eu vou dizer que é um AI de translação temporal associado, porque depende da transformação, né? Esse AI. Depende do delta xi que eu estou somando infinitesimalmente ao xi. Então aqui é um delta xi que vem das translações temporais. Esse delta aqui vai ter um epsilon aqui na frente, e aqui eu vou ter um x ponto i, porque o delta xi é isso, é epsilon x ponto i. Né? E aí eu incorporo tudo, né? Como um bom espírito. Isso, vezes isso, né? Retorna ao mesmo cara que estava lá. Né? Vira n integral dxi exponencial de i sobre h cortado s de xi. Certo? Mais o termo de primeira ordem. Né? Então, o termo de primeira ordem vai ser assim, ó, 1 vezes isso, vezes esse cara, né? Mais, o que mais? Né? Mais esse, vezes 1. Esse é o termo de primeira ordem. Então, o termo de primeira ordem nos dá o seguinte, n integral dxi exponencial de i sobre h cortado s de xi, e aqui nós vamos ter i epsilon sobre h cortado integral dt de x ponto i aí translação temporal, né? Se aí está associado com translação temporal, menos d a dt do tal do E de t, aquela quantidade que a gente definiu ali em cima. Né? E tem mais um termo aqui, que é esse, que é da ordem epsilon 2, que nós não estamos considerando. Né? Conclusão. Né? Esse objeto é igual a ele mesmo mais alguma coisa. Né? Essa alguma coisa tem que ser zero. Né? Essa alguma coisa tem que ser zero. Então, isso aqui
Isso é zero. Né? Mas o que é isso aqui? Né? Você vê, aqui eu tenho um E de t, que é uma certa função do x de t, né? Do xi de t. Tem x ponto i de t, vezes xi de t, essas coisas todas. Né? Bom, quando eu boto funções da variável que eu estou integrando, né? Ou funcionais, tanto faz, dxi, dentro de uma integral funcional, eu já aprendi na aula passada, na aula antepassada, na verdade, que isso equivale a eu estar tomando valores esperados na descrição de Heisenberg. Tá certo? Se eu tiver um produto de dois caras em tempos diferentes, isso dá um produto temporalmente ordenado de operadores de Heisenberg. Né? Mas aqui eu não tenho nem esse problema, eu tenho os caras no mesmo tempo, essencialmente. Né? Eu tenho todos os operadores no mesmo tempo. Então eu não preciso nem escrever o T, aquele ordenamento temporal. Né? Então, o que eu estou obtendo ali, na verdade, você vê, essa integral em dt é uma integral para limites arbitrários. Né? Para que isso aqui seja zero, sendo integrado em limites arbitrários, isso só acontece integrando ele mesmo for zero. Essa constante que eu posso desprezar sem problema nenhum, né? Aqui, essa é uma constante diferente de zero. Então o que eu estou obtendo ali é o seguinte, estou obtendo essa relação. Né? Vamos lá, xbtb, ddt do E de t. Esse E de t é um operador agora, né? Do jeito como a gente está escrevendo aqui, xata, né? Esse TA e TB estão implícitos ali na integral, né, da ação, certo? E x de TA igual a xa, x de TB igual a xb. Então, aquela equação ali está dizendo exatamente isso. Quer dizer, esse E de t agora é uma função de x de t, x ponto de t, na representação de Heisenberg. Certo? Na representação de Heisenberg. Então, ele está dizendo que isso daqui é igual a xbtb x ponto i ai pt xa ta. Certo? Portanto, esse operador, né, E de t, que a gente colocou ali, né, está com a conservação dele, né, no tempo subjúdice. Né? Subjúdice. Se esse valor esperado que está aqui não for zero, né, se esse valor esperado não for zero, por algum motivo, tem vários motivos pelos quais ele poderia ser zero, né, aquele cara ali não se conserva. Mas eu sei que esse cara tem que se conservar entre nós. Né? Quer dizer, se eu não fizer a integral funcional, né, se eu não fizer nada de integral funcional, ddt da energia é a mesma coisa que ddt do H. Tá certo? H é o meu operador que representa a energia. E esse E é energia, pelo amor de Deus. Né? Tá certo? ddt da energia é ddt do H. E ddt do H, quando o H não depende do tempo, né, é o comutador do H com H. Que é zero. É zero. Então é invariante translacional pelo tempo. Quando você tem o seu hamiltoniano independente do tempo, a energia se conserva. Né? De que maneira o seu hamiltoniano pode depender do tempo? Usualmente, tendo um potencial dependente do tempo. Né? V de x e t. Né? Tá certo? Se isso não acontecer, né? Quer dizer, a equação toda é assim, né? Derivada de qualquer coisa em relação ao tempo é 1 sobre h cortado, comutador dessa coisa com h, mais a derivada explícita dessa coisa em relação ao tempo.
Substitui por essa coisa o H, sendo que o H não tem dependência nenhuma explícita no tempo. Tá certo? A dependência no tempo dele é apenas através dos operadores de Heisenberg, dos quais ele depende. Então isso aqui não existe. DO/dt é o computador de H com H e é zero. Tem que ser zero. Né? Então isso aí é um... De Holmes não existe? Hã? Por que de Holmes não existe? Porque eu estou impondo que não existe. Né? Essa é a minha condição para eu ter simetria por translações temporais. Se o V depender de T, por exemplo, eu não tenho essa simetria por translações temporais. Aí, tudo bem, a energia não se conservar, não tem problema nenhum. Né? Eu tenho uma dependência no tempo, aí é bem estabelecido nos domínios da mecânica clássica também, né? Que a energia não se conserva. Né? Você tem alguma coisa empurrando a energia para dentro do sistema, sei lá, né? Não tem por que ela se conservar. Mas não é o caso. No nosso caso aqui, nós estamos supondo que o V é a função só das coordenadas, e essa é uma situação que a gente está acostumado, na qual a energia se conserva. Tá certo? Portanto, eu tenho segurança de que eu tenho que obter zero naquele negócio ali, se as coisas têm que fazer algum sentido. Tá certo? Tudo claro aqui? Isso é uma análise desse lado da equação, tá certo? Agora, o outro lado da equação é que tem que ser convidado para a festa, tem que concordar. Né? Lá, no momento linear e no momento angular, né, a gente fez a conta explicitamente e a gente descobriu o quê? Que esse objeto que está aqui, o A, né, para translações, para rotações, esse A, esses AIs aí, eram zero, direto. No caso das translações era trivial, porque a medida é invariante translacional. Né? Medida funcional é, por construção, invariante translacional. No caso das rotações, né, o que a gente viu é que se eu fizesse uma conta infinitesimal, a medida poderia variar, mas em ordem ω2, que a gente não está considerando. Né? Se eu fizer a conta em todas as ordens, eu vejo que a medida não varia. Tá certo? Por quê? Porque a matriz que faz uma rotação é uma transformação ortogonal, determinante dela, o módulo tem que ser 1 e muito mais para as rotações conectadas com a identidade. Então, o jacobiano de rotações, a gente pôde mostrar sem problema nenhum que era 1. Tá certo? O jacobiano das translações espaciais também. Ou seja, para simetrias internas, foi muito fácil mostrar que esse cara que está aqui, esse AI, AIT e AIR, né? AI de translações espaciais e AI de rotações, que esses caras são zero. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Ou enxergar um mecanismo, né? Para fazer isso acontecer aí no caso das translações temporais. Então vamos lá. Né? Vamos calcular esse jacobiano explicitamente. Certo? Então, como é que é a minha transformação? Né? Eu vou usar a prescrição de fatiamento temporal, que é a prescrição que a gente está acostumado aqui, né? Para definir a nossa medida, embora isso não seja obrigatório. A gente pode usar outras prescrições para definir a medida, etc. E tal. Mas a discussão vai ficar mais estranha. Né? Se a gente tiver dentro dessa prescrição, tudo parece bastante natural realmente. Né? Então, a transformação que eu tenho é aquela ali, ó, xi, né? A nova variável é a variável antiga mais epsilon x.i. Né? Então, o que eu estou falando, do ponto de vista da integral funcional, é isso aqui. A transformação que eu estou fazendo é x'ik igual a xik mais epsilon xi mais 1k menos xik sobre ΔT. Aqui tem uma mistura de notações, tá certo? Deixa eu trocar alguma coisa aqui para a gente não ter problemas, né?
Aqui quando eu falo de ΔP, eu estou falando da variação, né, do parâmetro de evolução, do tempo. Né? E aqui quando eu estou falando de ΔP, eu estou falando do fatiamento temporal, que é outro tipo de... Eu não estou fazendo variação nenhuma, estou pegando o tempo, o intervalo de tempo TA, TB, e fatiando em N mais 1 pedaços, né, cada um de largura ΔT. Né? Então eu vou chamar essa variação que está aqui, né, de ΔT barra, né, para a gente não correr risco. Então, deixa eu definir ΔT barra aqui. Né? ΔT barra vai ser TB menos TA dividido por N mais 1. Tá certo? Desculpe, por N. Eu divido por N e isso me produz N mais 1 intervalos. Por exemplo, se eu dividir por 1, isso produz 2 intervalos. Se eu dividir por 2, isso produz 3, assim por diante. Né? Tá certo? Então, ΔT barra é isso, TB menos TA sobre N. Né? E Epsilon é uma variação, né, do parâmetro de evolução que é completamente arbitrária e independente disso aqui, não tem nada a ver. Né? Tá claro isso? Ou está escuro? Então tá, vamos para frente. Legal. Então você vê que esse K que está aqui, ó, ninguém mexeu nele. Né? Ninguém mexeu nesse K. Isso significa que eu posso pegar, né, e discutir o problema todo, ao contrário das rotações, quando eu mexia com esse K, né, eu pegava x1, x2, x3 e misturava esses caras entre si. Né? Aqui não, é cada um por si. x1' vai em x1 mais epsilon, x1i mais 1 menos x1i sobre ΔT barra. Eu não mexo no K. Né? Eu não mexo no K, portanto, eu vou esquecer completamente esse índice, eu vou continuar levando ele, trazendo ele, mas ele não é absolutamente relevante na nossa discussão aqui. Né? E eu vou escrever essa equação que está aqui, né, para alguns, né, algumas das variáveis que a gente está considerando, só para a gente ter uma visualização melhor. Essa equação ela fica assim, por exemplo, a primeira variável que eu vou ter, né, vai ser o 1, né? Tá certo? Eu tenho x0, que é o xa. Aí a primeira divisão vai me dar o x1, né? Então o x'1 vai ser o x1 mais epsilon, pela minha definição, né, de derivada, vai ser x2 menos x1 sobre delta barra t. Né? Isso aqui eu posso escrever de outra maneira, né? Pegando onde tem x1, eu vou colecionar os termos, eu vou ter 1 menos epsilon sobre delta barra t, x1k, mais epsilon sobre delta barra t, x2k. Tá certo? Bom, x2 aplica a mesma coisa, define a coisa desse tipo, só que agora com x2, x3 menos x2, né, e coleto daquela maneira que está lá. Então eu vou ter 1 menos epsilon sobre delta barra t, x2k, mais epsilon sobre delta barra t, x3k. Então já dá para perceber como é que vai ser o padrão. Né? O x3 vai ser 1 menos epsilon sobre delta barra t, x3k mais epsilon sobre delta barra t, x4k. Né? Eu vou assim, né, até o último cara, né, a última variável que eu tenho é essa que está aqui, x'N. Né? Eu tenho um xn mais 1 também, só que o meu xn mais 1
eu defini, é o último ponto do meu intervalo, pelo xn mais 1 eu defini como xb, tá certo? O x0 eu defini como xa, o xn mais 1 eu defini como xb. Tá? Então, x'N é o último cara que eu estou integrando dentro da minha integral funcional. É o último cara que eu estou integrando. Esse cara fica 1 menos epsilon sobre delta barra p x n mais 1 k mais, desculpe, xn k n mais 1 k mais epsilon sobre delta barra t x n, desculpa, xn mais 1. Tá? Só seguindo o script aqui direitinho. Né? Bom, agora eu vou pegar essas transformações que estão aí e vou escrever numa forma matricial, para a gente ter uma visão global do que está acontecendo. Né? Escrever uma forma matricial, vamos fazer o seguinte, vou definir um vetorzão, né? Que é assim, x' 1k, x' 2k, x' 3k, x' nk, certo? Então aqui eu vou ter uma matriz e x1k, x2k, x3k, xnk. Certo? A gente vai ter mais um negócio aqui, mas quando a gente começar a escrever, eu vou mostrar para vocês. Né? Então, se eu quiser escrever isso dessa maneira, né, eu vejo, ó, isso aqui é linha vezes coluna, tem que dar isso aqui, não é isso? Então, aqui eu tenho que ter 1 menos epsilon sobre delta p barra na primeira entrada da matriz, certo? E na segunda entrada da matriz eu tenho que ter epsilon sobre delta p barra. x1, x2, tá certo? E 0 no resto das entradas da matriz. Aqui, né? 0, 0, e 0. Né? Na segunda linha, eu vou ter que ter o seguinte, né? Eu não tenho nada aqui, não tenho 0, né? Eu não tenho nenhum termo de x1, né? Eu tenho 1 menos epsilon sobre delta t barra, né? Vezes x2, e eu tenho epsilon sobre delta t barra vezes x3. Aqui vem 0. Deixa eu escrever mais um 0 aqui. Certo? No x'3, eu não tenho nada com x1 nem com x2, tenho 0, 0. Tá? Aqui eu vou ter 1 menos epsilon sobre delta t barra. Aqui eu vou ter epsilon sobre delta t barra. Zero, zero. Isso aqui devia estar em cima disso aqui, desculpa. E eu vou prosseguir nessa vaina aqui, né? Até chegar num cara que é 0, né? Até quase o final, né? No final, ele vai ter, né, 1 menos epsilon sobre delta t barra xn, né? Oi?
questão agora. Vai ter esse vezes o xn, é o único que sobra, mais o cara com o xn mais 1. Só que xn mais 1 não está aqui na brincadeira. Né? Então eu tenho que adicionar aqui, né, um outro vetor, que é 0, 0, 0, 0 e epsilon sobre delta t barra xn mais 1. É um termo não homogêneo. Né? Mas esse termo é uma constante, tá certo? Ok? Quer dizer, esse cara aqui não é uma variável de integração. Aqui é K, né? Isso aqui não é uma variável de integração. Esse xn mais 1 é o xb, certo? x0 é o xa. Nem x0 nem xn mais 1 estão sendo integrados, certo? Então você tem se a gente usasse uma notação matricial, né, para indicar essa situação, a gente teria o seguinte, x'(k), um vetor, né, vetor inteiro, seria essa matriz aqui, vamos dizer, M, né, vezes esse vetor x mais um certo vetor fixo que eu vou chamar de x0. Certo? Essa equação é dessa forma. Né? Então, se eu quiser calcular a mudança de o jacobiano, né, dessa mudança de variáveis, né, o jacobiano é sempre uma matriz, né, matriz jacobiana é uma matriz assim, que é dx' dx, né? Tá certo? Olha, como esse cara não depende de x, esse cara não vai contribuir para o jacobiano de forma nenhuma. E dx' dx vai me singularizar exatamente a matriz M, essa matriz que está aí. Portanto, o determinante do jacobiano é o determinante dessa matriz M. Eu só tenho que calcular o determinante dessa matriz M, então. Certo? Fácil. Fácil mesmo. Quando eu olhei para isso, eu falei, pô, né? Já ganhei o dia já. Né? Melhor não pagar isso. Esse aqui pode pagar. Né? Essa matriz M, salta aos olhos que ela é uma matriz triangular superior. Né? Ou seja, ela só tem elementos diferentes de zero da diagonal para cima. Né? E se eu tiver uma matriz, vamos ver uma matriz 3x3 triangular superior, por exemplo, A, B, C, 0, D, E, 0, 0, F. Se eu quiser calcular o determinante dessa matriz, como é que eu faço? Coisa mais fácil, eu sigo por aqui pela coluna que tem o máximo número de zeros, ou pela linha, tanto faz. Né? Então isso aqui vai ser A vezes o determinante dessa outra matriz. Né? D, E, 0, F. Como é que eu calculo o determinante dessa? Faço a mesma coisa. Sigo pela coluna que tem o maior número de zeros. Né? Então isso dá A, D, né? Vezes o determinante dessa outra submatriz aqui que sobrou. Né? Então isso daqui dá A, D, F. Um produto da diagonal principal. Né? Se for uma 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, não interessa, né? A ordem. Né? Você seguindo esse procedimento, né? Você pode mostrar por indução que o determinante de uma matriz como essa é o produto dos elementos da diagonal, pura e simplesmente. Né? Da diagonal principal. E quanto vale o produto dos elementos da diagonal principal? Né? Vale 1 menos epsilon sobre delta t barra elevado a n. E todos eles são iguais. Né? Mais 1 menos uma coisa pequena elevado a n, né? Você pode aproximar, né? Por 1 menos n epsilon sobre delta t barra, se você quiser.
E agora lembrando que o nosso delta T barra, né, é TB menos TA sobre N, o mesmo N, né? Então isso aqui vai virar 1 menos epsilon N2 sobre TB menos TA. Bom, olha só. O que eu chamei de A, né, é o termo da expansão do jacobiano em primeira ordem na variação. Não é isso? Portanto, aqui há um termo em primeira ordem. Existe um A. Né? Esse A, na prescrição do time slicing, né, vamos chamar de ATT, isso é indiferente para qualquer I que seja, ele não depende do I, né, especificamente, ele não depende do K, né, tá certo? Ele acaba de ser visto como sendo N ao quadrado sobre TB menos TA. Ou seja, ele acaba de ser visto como uma quantidade divergente. E mais, isso aí não é um operador, isso não é X, não é X ponto, não é nada. Essa quantidade pode sair daqui. E o que você sobrou aqui, né, foi com o seguinte. Você sobra com isso aqui assim, ó, XB, TB, X ponto I, XA, TA, né, vezes um fator, né, N2 sobre TB menos TA. E é claro que aqui você está tomando limite quando esse N tende a infinito. Né? Que essa aqui é a prescrição do time slicing. Você faz infinitas partições. Né? Isso aqui pode perfeitamente sair daqui. E esse objeto que está aqui, em princípio, não depende de N. Né? Ah, tá, você chegou a essa conclusão através da integral funcional. Então você tem que fazer uma definição disso via integral funcional, calcular esse cara que está aqui. Mas se eu fizer um cálculo razoável, o que eu estou calculando ali é o valor esperado da velocidade, ou em outros termos, do momento dividido pela massa. Eu não posso obter infinito, eu não posso obter zero. Né? Por exemplo, para obter um resultado finito aqui, né, eu precisava uma coisa do tipo 1 sobre N2. Para eu obter zero, eu precisava de uma coisa do tipo 1 sobre N3. Né? Mas, se isso aqui for tipo 1 sobre N3, né, é uma catástrofe. Né? Porque isso daí é o valor esperado do momento, né, essencialmente. Aí eu parei e falei assim, vai querer inventar moda, tá vendo? Como é que é o negócio? Posso dizer o seguinte para vocês, eu arrumei um jeito de contornar essa história, mas esse jeito eu não posso dizer para vocês em sã consciência que é definitivo. Né? Quer dizer, esse resultado, do jeito como ele está aparecendo aqui, a menos que tenha algum erro de conta, sempre é possível ter algum erro de conta, alguma coisa aqui. Né? Eu estou escrevendo isso e estou para mandar isso para vocês, né? Também. Mas a menos que a gente tenha algum erro de conta, esse resultado aqui é ruim. Esse resultado implicaria numa inconsistência da integral funcional. Não implica que a energia não se conserva, não. Né? A energia se conserva, cara, inclusive no nível quântico. Né? A energia se conserva. Agora, a integral funcional está arrumando essa maluquice aí para a gente. Né? Mas isso não é culpa da formulação canônica da mecânica quântica. Né? Tem uma maneira de sair disso. Né? Uma maneira de sair disso. A maneira é a seguinte. Essa forma de falar da velocidade, tá certo? Privilegia o ponto seguinte do time slicing. Tá certo? Ela
Você poderia calcular a velocidade de duas maneiras, como xi menos 1 sobre ΔT, ou como xi mais 1 menos xi sobre ΔT. Né? Se eu falar, né, da velocidade dessa maneira, eu estou privilegiando o ponto seguinte do time slicing. É por isso que a minha matriz só tem elementos acima da diagonal e não tem nenhum abaixo. Né? Isso está bem claro. Né? Se eu quiser fazer um negócio mais simétrico, né, ou seja, envolvendo em peso igual, né, tanto um elemento acima da diagonal como um elemento abaixo da diagonal, uma definição mais interessante da velocidade passa a ser essa aqui, ó. Ao invés de xi mais 1 menos xi sobre ΔT, né, eu posso fazer isso aqui. 1/2 de xi mais 1 menos xi sobre ΔT mais xi menos xi menos 1 sobre ΔT. Então, estou fazendo um tipo de velocidade média, tá certo? Entre o ponto xi mais 1 e o ponto anterior. Tá certo? Estou suavizando a minha definição de velocidade. Né? Então, se eu fizer isso, isso aqui se torna, né, epsilon vezes epsilon sobre 2, né, xi mais 1 k menos xi menos 1 k sobre delta barra t. E aí quem cai fora da brincadeira é o ponto xi, certo? Bom, vamos ver o que isso implica para aquela matriz que está ali, tá certo? Vamos lá. Vamos aplicar essa fórmula com essa definição de velocidade no lugar dessa que está aqui, tá certo? Então, a nossa nova definição vai ser x' aí, k igual a xk mais epsilon sobre 2, xi mais 1k menos xi menos 1k sobre ΔT barra. Tá certo? Então, vou começar de novo, tudo de novo. X'1 vai ser x1 mais epsilon sobre 2, x2 menos x0 sobre ΔT barra. Certo? Como é que eu mudo aqui a minha matriz? Né? Ó, o x'1 vai ser multiplicado agora por 1. Tá certo? O x2 vai ser multiplicado por epsilon sobre 2 ΔT barra. E o x0, né, não existe aqui nesse cara. Então eu vou ter que incluir ele aqui como termo não homogêneo. Menos epsilon sobre 2 ΔT barra x0k. Certo? Vamos ver o x2. x'2k vai ser x2k mais epsilon sobre 2, x3k menos x1k sobre ΔT barra. Então, novamente, aqui nesse termo que está aqui, o x1 vai aparecer como menos epsilon sobre 2 ΔT barra. Né? Aqui na diagonal principal vai aparecer só o 1, né? E aqui, nessa diagonal, nesse ponto que está aqui, vai aparecer epsilon sobre 2 ΔT barra. Certo? Multiplicando x3 ali. Né?
O meu x3, x'3 vai ser x3k mais epsilon sobre 2, x4k menos x2k sobre delta t bar. Então, aqui aparece menos epsilon sobre 2 delta t bar. Né? Aqui aparece 1 e aqui aparece epsilon sobre 2 delta t bar. Então você vê que agora um termo abaixo da diagonal, uma diagonal abaixo da diagonal principal está preenchido também, até o final. O final, a última linha dessa matriz, vai ser x'kn é igual a xkn mais epsilon sobre 2, xkn mais 1, menos xkn menos 1, sobre delta t bar. Né? Então, no xkn você tem esse 1, no xkn menos 1 você tem menos epsilon sobre 2 delta t bar. E aqui você tem epsilon sobre 2 xkn mais 1. Certo? Você continua tendo uma relação desse tipo, só que agora você tem uma nova matriz, M bar. Sua nova matriz já não é mais uma matriz diagonal superior. Tá certo? Aí tem que calcular o determinante dessa matriz, aí que também não é difícil. Né? Para calcular o determinante dessa matriz, vamos dar um exemplo 4x4, por exemplo. Né? Aí fica bem claro como é que é o raciocínio geral. Né? Vamos lá. Então a gente tem 1 epsilon sobre 2 delta t bar, 0, 0, menos epsilon sobre 2 delta t bar, 1, epsilon sobre 2 delta t bar, 0, 0, menos epsilon sobre 2 delta t bar, 1, epsilon sobre 2 delta t bar, tá. 0, 0, menos epsilon sobre 2 delta t bar e 1. Né? Então vamos calcular o determinante partindo de uma linha ou de uma coluna. No caso eu vou escolher uma coluna onde eu tenho o máximo número de zero, por exemplo, essa daqui. Né? Então aqui sobra o determinante dessa matriz aqui. 1 epsilon sobre 2 delta t bar, 0, menos epsilon sobre 2 delta t bar, 1 epsilon sobre 2 delta t bar, 0, menos epsilon sobre 2 delta t bar, 1. Então, o que sobrou aqui foi a matriz 3x3 do mesmo jeito, igualzinho anterior, tá certo? Vezes 1. Mas, né, menos epsilon sobre 2 delta t bar, mas como aqui está na posição 2, 1, eu troco de sinal, então fica epsilon sobre 2 delta t bar, né, e elimina esta linha e essa coluna. Né? A matriz em questão vai ser epsilon sobre 2 delta t bar, 0, 0, menos epsilon sobre 2 delta t bar, 1 epsilon sobre 2 delta t bar, 0, menos epsilon sobre 2 delta t bar, 1. Né? Essa daqui já direto dá para ver que é de ordem epsilon 2 e, portanto, eu não preciso me preocupar com ela. Porque se eu desenvolver por essa linha que está aqui, isso aqui, essa matriz toda, o determinante dela toda vai ser proporcional a epsilon sobre 2 delta t bar, isso é a ordem epsilon 2. Então isso aqui eu não preciso me preocupar, eu posso me concentrar em calcular essa matriz aqui, esse determinante aqui. Então, novamente, isso aqui vai ser 1 vezes o determinante dessa submatriz. Qual é o determinante dessa submatriz? Vai ser 1 mais epsilon 2. Tá certo? Não tem o sinal do não na segunda matriz?
Aonde? Não é menos epsilon 2. Aqui? O senhor fez o cofator, não fez? Sim. Ah, não, mas aí é porque Aqui é menos. Eu tenho que pôr mais porque é o elemento 2, 1. É, Tá? Então aqui é 1 vezes o determinante dessa submatriz, que é 1 mais ordem epsilon 2. Né? E esse aqui é epsilon, né? Vezes o determinante dessa matriz aqui, que é também da ordem epsilon. Portanto, isso também entra na ordem epsilon 2. Aqui eu tenho um cara de ordem epsilon 2. Então aqui eu obtive o resultado que eu queria. Né? O determinante disso aqui é 1 mais algo da ordem epsilon 2. Isso significa, né, que a anomalia, né, é simplesmente zero. Porque esse objeto é um cara de primeira ordem, tem que ser calculado como a contribuição de primeira ordem em epsilon. Professor, quando o senhor fez o cálculo da partícula livre, o senhor usou a definição antiga da velocidade. E aí o senhor falou, deu certo. O que eu fico questionando é por que lá dá certo e aqui não dá certo? Eu também fico me questionando. Eu achava que desde o início a gente tinha que usar a definição de velocidade média. Eu também fico me questionando quanto a isso. Não, mas olha só. Lá na integral funcional, quando a gente fez, por exemplo, quando a gente passou, né, da expressão operatorial do propagador para a expressão da integral funcional, o que aparece é aquele cara, explicitamente. É xi mais 1 menos xi. Isso daí eu não preciso escolher, não. Isso é assim. Tá certo? Eu sei, ele aparece. Eu não tenho saída, não tenho escolha. Ele aparece, mas o senhor identifica ele como... Isso, eu identifico como sendo a velocidade. Exatamente. Eu identifico como sendo a velocidade. Isso, né, é um fato. Né? O que eu estou querendo te dizer? Você está fazendo uma pergunta que eu também estou fazendo. Tá certo? Quer dizer, o que é que a gente está aprendendo aqui com a integral funcional? Estamos aprendendo, vocês e eu. Né? Todos nós estamos aprendendo o seguinte: se a gente fizer a conta, usando como definição de velocidade, a conta do jacobiano também, né? A conta do jacobiano é uma conta sutil, né? Porque ela envolve o comportamento da sua medida funcional. Então você tem que dizer qual é a coisa que você entende como sendo a sua transformação, né? A transformação que você está fazendo. Né? No limite, quando o epsilon tende a zero, dá tudo bem, está tudo certo. Né? Aquela velocidade ali vira outra velocidade, vira tudo igual, não tem problema nenhum. Mas o problema é quando você vai fazer a conta do jacobiano, que vai verificar o comportamento da sua medida perante essa mudança. Né? Isso é diferente de você fazer o valor esperado de um certo operador. Eu não estou fazendo aqui valor esperado de nada nesse momento. Eu estou verificando o comportamento da minha medida definida de uma certa maneira perante um certo conjunto de transformações. Né? E eu vi que se eu definir dentro das minhas transformações a velocidade daquele jeito, dá tudo errado. Né? Dá tudo errado mesmo. Quer dizer, aparentemente, eu estou falando isso aparentemente porque é a conclusão que a gente chega hoje, que dia é hoje? 16? Né? 16 de outubro de 2013. Pode ser que dia 18, né, a conclusão seja outra, não sei. Mas hoje, 16 de outubro, a conclusão é: existe uma prescrição para você calcular, né, jacobianos quando a sua transformação envolver velocidades. Porque quando ela envolver velocidades, ela vai envolver diferentes pontos dentro do fatiamento temporal. Se ela não envolver velocidades, aí o cálculo do seu jacobiano é de outra ordem. Em princípio, na mecânica quântica não relativística é completamente trivial. Né? Como foi no caso da invariância
translacional, né? Translações espaciais e da invariância de rotações. É completamente trivial calcular aqueles jacobianos. Não tinha ambiguidade nenhuma, não tinha problema nenhum. Né? Professor, o problema é que o senhor tinha que achar um aí igual a zero na primeira conta, é que o senhor colocou que depende do sanduíche da velocidade. Eu não entendi muito bem qual é o problema em si. Era esse sanduíche que você fez da velocidade? Você está falando disso aqui? Exato. Isso aqui é o que a gente chega pelo teorema de Nese. Você tira o ar de fora do sanduíche. E aí depende de algo. Eu tirei o ar do sanduíche porque eu calculei o ar. Né? Eu calculei. Em princípio, ele poderia ser uma função de x. Tá certo? Mas eu calculei esse cara e ele sai do sanduíche, em princípio. É que eu não entendi qual o problema aqui que essa expressão. Olha só, a gente encontrou, né, o nosso primeiro resultado foi que esse objeto aqui, ele era M2 sobre PB menos TA. Né? Isso aqui, você ainda tem que fazer o M tender infinito. Portanto, o teu resultado aqui, ele é infinito. Só que do outro lado, o resultado tem que ser zero. Tem que ser zero porque a gente conhece isso daqui da mecânica, da formulação canônica, convencional. Então, isso aqui não é consistente com o que a gente sabe da mecânica quântica vista na sua formulação canônica. E se alguma coisa não der certo, né, entre a integral funcional e a formulação canônica, você sempre fica com a formulação canônica. Né? Porque ela, né, em princípio, você tem justificativa para cada passo que você está dando ali. Na integral funcional, não necessariamente. A gente parece ter encontrado, estou dizendo parece porque até segunda ordem, né? Vamos dizer assim. A gente parece ter encontrado uma limitação, né, na forma da gente calcular usando a integral funcional. O que eu quero fazer é mais de matemática. Essas integrais funcionais que a gente está fazendo, esse jacobiano, no fundo, ela é aquela integral de Lebesgue? Não. Parece. Isso é um monte de integrais de Riemann. Né? Isso é um monte de integrais de Riemann. Por isso mesmo não tem muito sentido, né, do ponto de vista matemático. Fala, professor. Não sei, João, pode ser que esteja confundido, que eu venho falar, vocês não vão lá. Mas eu também sou bom nisso, falando lá. Se eu não me engano, no Rático, ele faz um comentário nessa passagem. Não sei se você chegou a consultar isso. Não reparei isso não. Que ele começa fazendo a definição, logo que ele vai resolver o problema da partícula livre, ele faz essa definição, como o J mais 1 menos J. Uma coisa assim. E aí ele muda para essa média, assim, mais democrática. E aí ele coloca um comentário, que se você proceder à definição daquele jeito, você chega a umas incompatibilidades, esse negócio estranho, tem a ver com coisa de computador, alguma coisa assim. Eu suspeitava que esse negócio tivesse alguma relação, né, com esse cálculo de computadores. Né? Mas eu não consegui ver isso assim, olhando só para essa coisa da medida, porque eu não estou envolvendo dois operadores aqui, estou envolvendo um só. E, por exemplo, quando você está fazendo a ação, você tem a velocidade ao quadrado. Né? E aí você tem provavelmente alguma... quer dizer, veja bem, quando a gente fez a partícula livre, a gente não falou nada disso. Certo? Pelo menos o que eu mandei para vocês nas notas de aula, né? E eu posso dizer para vocês que em vários outros lugares onde se faz a partícula livre, ninguém comenta isso. Eu posso ter pulado essa história lá no Hatfield, porque eu não estou lembrando desse comentário dele, mas vou olhar
de novo, seria muito interessante se esse problema já tivesse presente lá atrás e eu não tivesse visto e outras pessoas não tivessem visto, entende? Porque isso justificaria perfeitamente, né, o que a gente está encontrando agora, né? Sem sombra de dúvida. Quando eu li, me chamou a atenção essa coisa que ele colocou, porque eu sempre ficava na minha cabeça de como que você, partindo da coisa operatorial, e passava por... eu queria fazer uns comentários sobre isso também nas próximas notas de aula, né, que eu vou enviar para comentários, né? Não são notas de aula, são comentários. Então eu estava querendo, eu estava esperando terminar de mexer com isso para poder falar, né, um pouco mais sobre essa questão de como você calcula um comutador, por exemplo, né, dentro do contexto da integral funcional. Essa questão é abordada na literatura, né? Ela é abordada na literatura, né? E eu tenho a impressão que o que nós estamos achando aqui tem relação com isso. Mas como não deu tempo de ir atrás, então, como eu disse, a conclusão de 16 de outubro, né? 18 de outubro pode ser diferente, vai ter coisas a mais, né? Mas não a menos. O que a gente tem aqui, eu acho suficientemente escandaloso, né, para a gente parar e pensar, né? Bom, de certa maneira, né, foi uma sorte que a gente tivesse chegado nesse ponto, né, aqui, né? Uma sorte que a gente tivesse chegado nesse ponto. Por quê? Porque deu para a gente observar, né, o perigo, pelo menos, desses jacobianos, né, que aparecem aí, né, nas mudanças de variáveis da integral funcional. Eu não achava que a gente fosse ter qualquer problema com qualquer jacobiano numa teoria não relativista. E foi uma grande surpresa para mim que a gente tivesse. E justamente numa quantidade como a energia, tá certo? Que é uma quantidade tão fundamental, né? Parece que a gente já tem problemas com os jacobianos aí, nesse ponto, né? Agora, quando você sai da mecânica quântica não relativista, né, quando você vai para a teoria quântica de campos, que é o contexto onde você fala das partículas relativistas, aí você tem que prestar atenção em dobro nesses caras. Porque você tem uma série de problemas de definição da sua medida que acontecem, né, devido exatamente ao cálculo desses jacobianos, né? O exemplo mais famoso, né, é o exemplo da chamada anomalia quiral, tá certo? A anomalia quiral, isso daqui é uma anomalia, né, em geral, né? Então você tem um processo, né, entre partículas elementares, né? Isso aqui simboliza um meson pi neutro, né? Esse meson pi neutro, ele decai, né, por diversos mecanismos, né, parcialmente de interações fortes, parcialmente eletromagnetismo, mas vamos dizer que esse daqui é a maneira mais simples pela qual esse meson pi é capaz de se transformar em dois fótons, tá certo? A amplitude de probabilidade, né, para que esse decaimento aconteça, tá certo? É proporcional à divergência de uma certa corrente. Isso aqui é o análogo em 4 dimensões do DDT que a gente está achando aqui, né? Então isso aqui é DDT de J0 mais divergente de J, né? Tá certo? Então, esse elemento de matriz ele é proporcional a esse elemento de matriz aqui dessa divergência dessa corrente. Ocorre que essa corrente é uma corrente, esse JM5, é uma corrente associada com uma simetria, que é a chamada simetria quiral, né? Por argumentos clássicos,
né, essa corrente é obrigada a se conservar exatamente por causa do teorema de Noether. Se eu tenho uma simetria, eu tenho uma quantidade conservada. Eu calculo a quantidade conservada é esse cara aqui, esse Jmi5. Se esse cara aqui se conserva, ou seja, se dmi de Jmi5 é zero, você diria o seguinte: é proibido o P0 decair em 2 fótons. Você está falando isso arrogantemente para a natureza. A natureza está rindo na sua cara porque o P0 decai em 2 fótons, sim, o tempo todo. Tá certo? Então, a razão, no final das contas, do P0 decair em 2 fótons é porque você tem uma anomalia que vem da não invariância da medida da integral funcional. Você calcula essa anomalia direitinho, bonitinho, e cai exatamente no que você precisa do ponto de vista da fenomenologia. Então, esse é um experimento que mostra que anomalias existem. Sim, que pode haver, né, violações quânticas de regras, de leis de simetria clássicas. Tá certo? A conservação do Jmi5 é uma consequência do teorema de Noether, do ponto de vista clássico. Então você poderia vir para a mecânica quântica e saber, será que esse Jmi5 se conserva também quanticamente? Você vai fazer exatamente um raciocínio como esse, só que no contexto da teoria quântica de campos. Você vai fazer uma transformação de simetria, né? E você vai ver se o Jmi5 se conserva ou não se conserva. Né? Aí o que vai acontecer? Se você não levar o jacobiano da sua transformação de simetria em conta, o Jmi5 tem que se conservar. Certo? Se você leva em conta o jacobiano, tem uma contribuição em primeira ordem e o Jmi5 não se conserva, você tem a anomalia. E graças à anomalia você pode explicar que esse processo aqui aconteça. Certo? Isso também é encontrado no formalismo canônico. Isso também é encontrado no formalismo canônico. Agora, outro detalhe. No contexto da teoria quântica de campos, você encontra algum problema quando você tem alguma simetria relacionada aos parâmetros do espaço-tempo? Não. Não encontra nenhum problema, não tem que tomar nenhum cuidado desse tipo daí? Aparentemente não. Porque também a diferença é a seguinte, que na teoria quântica de campos, todas essas simetrias relacionadas aos parâmetros do espaço-tempo, certo? Na verdade, você tem um conjunto de transformações de simetria que é assim: x'mi é lambda mi xmi mais a mi, né? Isso é uma transformação de Lorentz e isso é uma translação. Né? Isso aqui é uma transformação dos parâmetros, então essa é uma simetria espaço-temporal. Então você tem variações dos seus campos, né, como tensores sobre essa simetria espaço-temporal. Né? Agora, aparentemente, na teoria quântica de campos, né, esse uso do time slicing, né, que não é time mais, né, net slicing, se você quiser, né, você tem que decompor o espaço-tempo inteiro em uma rede, né, uma rede de pontos, uma rede discreta. Né? Isso é um tipo até um método de cálculo da integral funcional, né, no computador. Chama-se teoria de campos na rede. Né? Você não encontra nenhum problema com a simetria de Poincare, ou seja, com a conservação do tensor de energia-momento, no caso, a conservação do tensor de momento angular de Lorentz lá. Isso tudo se conserva sem maiores problemas. Né? Se bem que eu vou te dizer, né, depois do que eu estou vendo aqui, né, eu vou dar uma olhada lá. Tá certo? Eu juro para vocês que eu não encontro menção a essa questão em lugar nenhum. Até antes de eu olhar para isso aqui, eu pensava, isso aqui deve ser uma conta trivial, não tem vários problemas, né? Mas essa conta trivial, quando a gente fez, a gente enxergou que tem um problema aí sim. Né? Então vamos ver. Né? Eu preciso fazer essa conta explicitamente para ver se realmente a coisa vai acontecer ou não. Né? Bom, mais uma coisa sobre as anomalias, né? Da forma como eu estou colocando aqui, eu já coloquei para vocês que tem anomalias boas
que é essa aqui, por exemplo, a anomalia quiral, né? E tem anomalias más, né? Tem as anomalias boas e anomalias más, malvadas, né? Perigosas, né? Essa aqui seria uma anomalia perigosa, né? Se ela existisse mesmo, se não tivesse um jeito de a gente se livrar dela, né? A anomalia perigosa porque ela fala, pô, a energia não se conserva, né? E a energia, cara, tem que conservar, né? Assim, por várias razões, inclusive no formalismo canônico mesmo, né? Na teoria quântica de campos, ou seja, na teoria relativista, né, das partículas, existem outras anomalias más, né, consideradas malvadas, né? São as anomalias na simetria de calibre, né? Então a simetria de calibre, todo mundo está mais ou menos consciente dela, já passou por ela, pelo menos ano passando, lá no eletromagnetismo, né? No eletromagnetismo, a gente aprendeu que a gente pode trocar o potencial por uma derivada temporal de uma certa função escalar e o potencial vetor por um gradiente da mesma função escalar, né? O potencial mais o gradiente. E, em princípio, isso não altera a definição dos campos elétricos e magnéticos. A simetria de calibre ela tem um papel importantíssimo, né, na formulação da teoria relativística, né? Ela tem um papel, por exemplo, para ajeitar essa situação que está aqui. Você tem 2 graus de liberdade para o campo eletromagnético, né? Por quê? Você tem 2 polarizações independentes, né? A gente vê isso, né, no experimento de polarização mequetrefe aí, né? Então tem 2 polarizações independentes. Essas 2 polarizações estão querendo me dizer o quê? Que do conjunto de 6 componentes do campo elétrico mais campo magnético, só 2 são realmente independentes. As outras 4 podem ser expressas em termos dessas 2 ou eliminadas dinamicamente, ou alguma coisa acontece, né? Então você tem 2 equações de Maxwell que servem para você eliminar componentes, né? Se você escrever o campo elétrico e o campo magnético em termos de potencial escalar e potencial vetor, 2 equações de Maxwell são automaticamente satisfeitas e você já pulou de 6 componentes, 3 campos elétricos, 3 campos magnéticos, para 4, né? Um potencial escalar e 3 potenciais vetores, né? De 4 você tem que pular para 2 ainda, tá certo? Porque você só tem 2 componentes independentes, né, do campo eletromagnético, correspondente às 2 polarizações que sobram, né? Como é que você faz isso? Você usa exatamente a simetria de calibre, tá certo? É com a simetria de calibre que você joga fora essas 2 outras componentes excedentes e fica no final só com 2, né? O pessoal que fez eletromagnetismo aqui sabe o que eu estou falando, né? E fica só com 2 componentes no final, tá certo? Então a simetria de calibre ela é importante porque ela casa com a simetria de Lorentz. Para você ter simetria de Lorentz, um cara de helicidade 1, né, ou de spin 1, né, você precisa que ele seja da representação vetorial do grupo de Lorentz, e a representação vetorial é quadridimensional, né? No entanto, a representação do grupo de Lorentz que você precisa é quadridimensional, mas a física diz que você precisa de 2 só. Então você precisa de alguma simetria para comer os 2 excedentes. Essa simetria é a simetria de calibre. Então esse é só um exemplo da importância da simetria de calibre, mas uma outra importância